Oi, pessoal, Lígia Márcia aqui. Estamos meditando no livro de Efésios. E como eu havia falado, agora a gente vai pegar textos maiores, perceber contexto para a gente conversar a respeito, porque antes nós estávamos pegando versículo por versículo, e no princípio parecia isso mesmo, que fazia sentido, porque Paulo estava se apresentando, falando dos Efésios, falando de tão grande salvação. Aqui já entra um contexto muito interessante. Paulo fala sobre judeus e gentios. Afinal, meu Deus, o que é isso? Judeus e gentios, né? Como que os judeus e os gentios foram unidos nessa tão grande salvação? Vamos lá, olha só. No passado, quando Deus criou o mundo, ele escolheu uma nação com a intenção de ser aquela nação escolhida para difundir a manifestação da existência de um só Deus, o monoteísmo. Os judeus eram o povo escolhido para difundir essa crença. Deus começou o mundo a partir de uma nação, depois foi se ramificando, Caim matou Abel, teve que sair errante pelo mundo. É todo um contexto que existe por trás da história de uma nação. E à medida que o mundo foi crescendo, e Deus sabia disso, houve uma divisão entre os judeus e os gentios. Os judeus eram aqueles que, né, tinham essa fé genuína no único Deus vivo, no Deus que os tirou da terra do Egito, no Deus que os conduziu no deserto, no Deus que criou o tabernáculo para mostrar como se lidaria com Deus em sua presença, em sua santidade, e ao mesmo tempo Deus comunicava aos judeus uma maneira de já mostrar o que viria pela frente, até os sacrifícios, o derramamento de sangue do sacrifício, na confissão dos pecados, tudo tinha uma simbologia muito profunda. A própria construção do tabernáculo, a divisão da construção do tabernáculo, fazia parte de um plano, né, que foi elaborado antes da fundação do mundo e que tinha na mente de Deus certamente essa possibilidade, né, de separar uma nação, separar um povo, espalhar esse povo pela terra para que eles levassem ao mundo a crença monoteísta. Então, os judeus foram separados. Inclusive, no livro de Levítico, que é o livro das leis, Deus criou as normas da lei para que eles andassem nelas, para que o próprio homem entendesse que o acesso a Deus naquela época, sem a pessoa de Jesus e do Espírito Santo, de forma já existiam, óbvio, mas não da forma como veio no Novo Testamento, precisava se restaurar o relacionamento com Deus a partir da queda do Éden. E a maneira de restaurar era por todo aquele conjunto de normas, inclusive que culminou nos 10 mandamentos. E os judeus, então, o que eles entenderam? Precisamos viver dessa forma e vamos viver. E o que aconteceu foi que, quando Jesus veio, o que os judeus esperavam? Os judeus esperavam um rei glorioso que os tiraria da servidão que eles já estavam novamente. Eles foram, inclusive, espalhados pelo mundo, né, naquele verdadeiro genocídio de Hitler. E tantas são as histórias que a gente não vai entrar no contexto agora. Mas, então, eles continuavam esperando, como eles esperavam? Que viesse um rei majestoso, com poder e glória, e veio Jesus humilde, nasceu na manjedoura. Tipo, eles não compreenderam na profundidade, eles ficaram na lei, ficaram na letra, porque a lei, ela é apenas um aio, ou vou dizer assim, uma maneira de Deus dizer que nenhum homem conseguiria cumprir a lei e que precisava de uma manifestação gloriosa
né? Quando Jesus se fez carne e veio derramar o sangue dele. Eles não entenderam isso. Até tem um versículo aqui que fala... vou trazer esse versículo, é Coríntios. Ó, diz o seguinte, 2 Coríntios 3, 14 a 16, diz o seguinte: mas os judeus, né, o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, eles estão na antiga aliança, eles não entraram na nova aliança, né? O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo Jesus foi removido. Que véu é esse? Lá no Velho Testamento, na construção do tabernáculo, Deus habitava, digamos assim, né, simbolicamente, no lugar santíssimo, e havia um véu que separava. O lugar santíssimo era o lugar da morada de Deus. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mesmo assim, ele tinha toda uma preparação para entrar, ele tinha que estar com os pecados todos confessados, sacrifícios feitos dele e do povo. E quando ele entrava com uma cordinha amarrada, porque se ele tivesse algum pecado escondido que não foi confessado, ele seria fulminado quando ele entrasse lá dentro. Ele seria puxado pela corda. Que é isso, Lígia? É isso mesmo, isso mostrava a santidade, a severidade de Deus, que Deus é justo. Essas leis eram para mostrar a eles sobre o quanto Deus era justo e santo. E para mostrar, inclusive, né, o objetivo de Deus era principalmente mostrar que a lei ela não era suficiente para salvar o homem, precisaria de algo mais. Meio que o desejo de Deus era: entendam que vocês não são capazes de cumprir a lei. Ele pegou pesado, até porque também ele estava trazendo um conceito de moralidade e de um padrão moral, porque eles haviam se perdido na história, né? 40 anos escravos no Egito, convivendo com toda a profanação, todo o paganismo, né, do Egito, que adoravam a muitos deuses e tinham uma vida moral comprometida. Então, Deus precisava imprimir neles esse alto valor, né, valor família, valor Deus em primeiro lugar, valor, enfim, todos os valores, né, que imprimia neles a realidade da santidade de Deus. Só que quando Jesus veio e aboliu, né, anulou a sentença de morte que o homem tinha, porque não havia como chegar a Deus se não fosse pelo sangue de Jesus, Deus estava já mostrando tudo isso. O que aconteceu? O véu do templo que separava o lugar santo com o santíssimo, que só podia entrar o sacerdote uma vez por ano, ele foi rasgado de alto a baixo. Isso mostrava que, naquele momento, estava sendo quebrado qualquer divisão ou separação entre homens e homens, Deus e o homem e Deus. Jesus era o elo entre tudo isso, era o grande mediador. Mas, aí diz o versículo 15 do 2 Coríntios, né? Então, primeiro falou: o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo foi removido. Mas até hoje, quando é lido o livro de Moisés, que é o Pentateuco, o véu está sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu é aquela máscara, aquele pano preto, aquele que nos separa de Deus, que nos faz que a gente não vai conseguir entender, né, como que funciona, ou não vai conseguir entender essa tão grande salvação enquanto esse véu não é tirado dos nossos olhos. Simbolicamente, o véu foi rasgado lá no templo, né, e simultaneamente. Então, os judeus tinham essa esperança de que viesse um rei glorioso que salvasse. Como veio Jesus Cristo?
filho de José e Maria, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que morava em Nazaré, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa, disseram os fariseus. Fariseus e escribas eram os doutores da lei que conheciam o Pentateuco, conheciam o Velho Testamento, e assim se consideravam os doutores, tipo assim, aqui ninguém entra, né? Então houve sim uma soberba no coração deles com relação à crença monoteísta, à condução de Deus e tudo. Poderiam até ser sinceros, como eu acredito que são naquilo que creem, mas não tem como não dizer que não recusaram a Jesus. Mas aí é que está. O fato deles terem recusado é que foi a nossa grande salvação. Sabe por quê? Olha só. Olha só o que fala o texto de Efésios 2, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos, está falando dos gentios, de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisos, a circuncisão era uma das leis. Em uma certa idade, cortava-se o prepúcio do jovem, né? Que ali ele estava, é como se fosse a apresentação no templo, o batismo, ou dentro da Igreja Católica fala da crisma, né? Que é a primeira comunhão, sei lá, algo que o referisse a Deus, né? Que o ligasse com Deus. Todo homem era circuncidado. E os gentios não eram circuncidados, porque eles não eram da religião judaica. Então, eles eram chamados de incircuncisos, tipo assim, né? Essa aí é da natureza humana. Nenhum de nós cristãos devemos nos abrogar ou nos orgulhar de termos o Senhor. Nós devemos ser humildes e agradecer. Né? Esse tipo de comportamento realmente não é legal. Então, eles se intitulavam circuncisos e chamavam de incircuncisos os que não estavam debaixo dessa lei. E aí Paulo continuou falando, naquele tempo, vocês, gentios, vocês estavam sem Jesus, sem possibilidade de conhecer esse plano, né? Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Para vocês, a possibilidade de fazer uma aliança com Deus, a aliança da promessa, vocês estavam distantes dessa realidade. Quem conhecia isso eram os judeus, né? Então, vocês não tinham esperança, nenhuma possibilidade de esperança. Vocês estavam sem Deus no mundo. Sem esperança, sem possibilidade de Deus no mundo, é uma pessoa que vive à deriva, né? Eu fico imaginando um alto mar, uma grande tempestade, e aquele barco ali à deriva. Você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde vai, você é ameaçado de perigos o tempo todo e você não tem esperança. Não nós, os gentios, que nós somos os gentios, nós vivíamos assim, sem Deus no mundo. E aí ele continuou falando, mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados como? Pelo sangue de Jesus. Porque Ele é a vossa paz. Quer dizer, há uma esperança para vocês. Vou explicar para vocês como que essa esperança chegou. Porque quando o judeu rejeitou Jesus e não aceitou que aquela pobre criança que nasceu na manjedoura seria o grande salvador, porque eles esperavam um rei poderoso, naquele momento se abriu as portas para os gentios. Então deixou de existir para Deus essa divisão, deixou de existir, né? O judeu sempre será o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, e nós nos tornamos a menina dos olhos de Deus porque fomos enxertados na morte de Jesus, no derramamento do sangue dele. Aí ele fala aqui, mas agora, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, nós estávamos naquele mar, a deriva naquele barco. Daí é como se chegasse um socorro do céu e falava assim, escuta, olha, chega de ficar à deriva. O sangue que Jesus derramou no Calvário, né, vai trazer, vai dar a vocês a esperança, vai colocar vocês dentro da aliança da promessa, né? Então, vocês foram aproximados
Quer dizer, foram retirados daquele mar tenebroso, né? Foram levados para um mar calmo, onde toda a cobertura de Deus, a provisão, a proteção, ia acontecer sobre os gentios, como existia sobre o povo de Israel, sobre os judeus. Né? Porque ele é a nossa paz. A nossa aqui, ele fala de judeus e gentios. Paulo era judeu, doutor da lei, conhecia a lei na palma da mão, era um perseguidor do cristianismo no início, foi pego por Deus, né? Então, assim, ele tinha uma autoridade, uma propriedade para falar isso como ninguém. Né? Então, ele diz, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. Não tem mais separação entre vocês. Né? Foi derrubada uma parede que existia entre vocês. De um lado, os circuncisos, de outro lado, os incircuncisos. Foi derrubada essa parede da separação que estava no meio. A inimizade. Né? Como que ele fez isso? Ele aboliu. Eu escrevi tudo isso aqui, mas eu estou lendo aqui o texto e o texto está me lembrando. Eu estou lendo o texto e me lembrando das coisas que eu escrevi, né? Então, nós, os gentios, não fazíamos parte desse projeto da aliança, promessa da aliança. Isso era para aquela nação específica. Mas quando Jesus veio, ele aboliu. Aí eu peguei que a palavra aboliu, o sinônimo é ele anulou, fez cessar uma sentença que havia sobre nós. Ele anulou, aboliu na carne. Nossa, que forte, hein? Aboliu na carne. Ele aboliu na sua própria carne essa, é, esse juízo que naturalmente existia sobre nós. Nós passamos a fazer parte da, da promessa da aliança. Eu não sei, aqui que eu coloquei o exemplo aqui, por exemplo, você pensa em abolir, você se lembrar da abolição da escravatura. A abolição da escravatura nada mais era do que a anulação, né? Era o fazer cessar. Então, da mesma forma, quando ele aboliu na carne, ele fez cessar aquele juízo que havia sobre nós, que não éramos descendentes dos judeus e que tínhamos uma condenação primária, né? Uma condenação inevitável. Mas quando os judeus rejeitaram, o que Deus fez? Ele nos reconciliou com ele. E ele disse, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Então, assim, veja bem, Jesus veio, viveu tudo para cumprir a lei. Só quando existisse alguém que cumprisse toda a lei, o homem estaria salvo. Mas não havia um homem na face da terra possível de cumprir essa lei. Por isso, Deus sabia disso, se fez homem, e Jesus aboliu na sua própria carne. Quando fala aboliu na carne, fala do sacrifício, que ele viveu na carne todo tipo de tentação, e ele sofreu na carne e aboliu na própria carne na morte de cruz. Né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para quê? Nossa, que coisa linda. Dos dois gentios e judeus, criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. É como se Deus fundisse, né? Ou enxertasse mesmo. Na verdade, a palavra é enxertar. Enxertasse os gentios nos judeus para que eles também fizessem parte. Olha, nós somos os gentios. Pense na coisa maravilhosa, na oportunidade maravilhosa que nós tivemos. E eu vou fazer só um parênteses aqui. Os judeus até hoje são veementemente perseguidos no mundo. E são vistos como isso, aquilo, que eu não vou nem repetir. Inclusive, sabia que a palavra judiar vem vem de judeu? Então, tipo assim, você está judiando da pessoa. É pejorativo no sentido de
vem de judeu, então o judeu não presta. Isso foi impresso, gente. Mas sabe por quê? Você imagina o resto do mundo crescendo vertiginosamente. Israel é uma nação pequenininha, que inclusive a circuncisão era uma como é que fala, uma lei que não era à toa, não era simplesmente. Os judeus têm uma capacidade de proliferação assustadora, uma capacidade de. Foi por isso que o faraó mandou matar as crianças, porque eles produziam. Não, nós temos que diminuir, esse povo tá, daqui a pouco está mais do que a gente. Né? Porque Deus tinha esse projeto de que eles povoariam o mundo. E aí eu me perdi um bocadinho aqui no que eu falei, porque eu entrei numa outra seara, que é falar sobre a perseguição aos judeus no mundo, é porque os judeus levam a crer esse monoteísta, e o mundo jaz no maligno, o resto do mundo quer destruir tudo que se refere a Deus. Quem quer destruir tudo que se refere a Deus? O inimigo de Deus. Então, quando você falar de judeu, pensa no que você está fazendo. Tipo, dobre a sua língua para falar de judeu, tá? Eles são o povo escolhido de Deus. Nós somos enxertados, né? Então, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Olha o que Deus queria e o plano de Deus. Soberanamente, Deus sabia que os judeus os recusariam. E o recusaria. E o que acontece? Essa era a grande chance de nós sermos enxertados, né? Então, aí ele falou o seguinte, que ele queria que a gente se reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio de quê? Por intermédio da cruz. Acho que sentido maravilhoso é a cruz, gente. Então, ele destruiu essa inimizade que existia nas regiões celestiais. Isso aconteceu. Pode não ter acontecido no mundo físico, mas nas regiões metafísicas, nas regiões celestiais aconteceu. E vindo, evangelizou a paz, a vós que estavas, que outrora, né? Antes nós estávamos longe dessa possibilidade de viver essa paz. Paz para os que estavam longe, os gentios, e também para os que estavam perto, os judeus. Porque por ele, a pessoa de Jesus Cristo, nós temos acesso, tanto os judeus quanto os gentios, ao Pai, acesso ao Pai. Antes não tínhamos acesso ao Pai, éramos sem Deus no mundo, desgarrados, num mar em alta, né, com tempestade à deriva. Né? Os judeus tinham esse acesso, mas quando eles recusaram a pessoa de Jesus Cristo, Deus nos uniu. Então, por causa disso, nós temos acesso, ambos, tanto os judeus quanto os gentios, temos acesso ao Pai em um espírito, diz o versículo 18, do capítulo 2 de Efésios. Uau! Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Oh, Senhor, muito obrigado. Mas nós somos concidadãos dos santos. Agora vocês podem fazer parte da família de Deus. Está escrito aqui. E sois da família de Deus, Efésios 2,19. Somos família. Família. Sabe o que é família, o sentido de família? Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os profetas do Velho Testamento, Deus, o Espírito Santo não estava presente o tempo todo, ele agia de forma parcial, ele vinha sobre o profeta, sobre Moisés, sobre os homens que conduziram, né, a nação, e então eles vinham de forma parcial, era uma manifestação parcial do Espírito Santo. Ele vinha e se ausentava, porque ele ainda estava no céu. Ele veio definitivamente para a Terra quando Jesus se ausentou e quando Jesus falou, eu vou,
e vou deixar o Consolador, que é o penhor da herança. Vou bater muito nessa tecla, eu falei isso nos outros, eu preciso trazer isso para vocês entenderem o papel maravilhoso do Espírito Santo, o penhor da herança. Então, vocês são família de Deus, e vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E Jesus, disso tudo, ele é a pedra angular, né? Ele é a pedra principal. Ele é o alicerce principal, ele é a pedra principal desse alicerce, ele é a pedra angular. No qual, então, olha só, ele é a base, a pedra angular. No qual, ou seja, sobre qual base, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Para esse edifício ser bem ajustado, a gente precisa ter ideias coesas, um só pensamento, precisamos fazer parte da família de Deus. Porque quando é que nós vamos... Olha só, quando a gente não conhece o Senhor, a gente é gentio, separado, sem Deus no mundo, andando à deriva, sem esperança, naquele mar alto, né? Sem possibilidade de chegar alguém para nos buscar. Quando nós compreendemos o plano original de Deus e correspondemos ao projeto dele, mas ele nos procura primeiro, o que acontece? A gente sai do reino das trevas, vai para o reino do Filho do seu amor e passa a fazer parte da família de Deus. E quando eu faço parte da família de Deus, eu tenho como base a pedra angular, né? A pessoa de Jesus Cristo, no qual todo edifício bem ajustado, é o edifício que tem uma base sólida, concreta, e a base nossa, dessa família de Deus, é nada mais, nada menos do que a pedra angular, o meu amado Senhor Jesus, que me pegou, e me pegou de uma forma que não tem como fugir dele, nem eu quero. Coisa linda. No qual também nós, gentios, estamos sendo edificados. Para quê? Ah, meu Deus, para a habitação de Deus no Espírito. O que é a habitação de Deus no Espírito? A Bíblia se explica com a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Onde mora o Espírito Santo? No cristão, né? No que foi passado por todo esse processo aqui, que foi enxertado, quando os judeus rejeitaram, os gentios foram enxertados. Daí, quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu, né, aboliu a sentença, anulou a sentença de morte que tinha sobre nós, nos uniu aos judeus, deixamos de ser incircuncisos e passamos a ter circuncidado o coração. Essa é a grande diferença. Então, agora, nós juntos, judeus e gentios, fomos edificados sobre essa pedra angular para que o Espírito Santo fosse nossa morada. Eu nem precisei vir para o caderno, olha que bacana, eu lembrei de tudo que eu coloquei aqui. Então, olha aqui, o que eu quero trazer para vocês é sobre, a gente estava falando versículo por versículo, depois a gente falou do 11 até o 22, né? E aí, mas é muito lindo. Paz para os que estavam longe, gentios, e paz para os que estavam perto. Reconciliou, quebrou a inimizade que existia. E aí, só fazendo um resuminho aqui, olha. Uau! Por ele, por causa dele, vamos lá, por causa da morte de Jesus na cruz. Os judeus, gente, ainda não aceitaram Jesus. Muitos judeus se converteram, mas a maioria não. Inclusive, nós estamos vivendo um momento histórico no mundo, e segundo as profecias, quando o templo fosse reconstruído e se voltasse a fazer sacrifícios, eles iam fazer isso. Eles iam fazer isso, porque eles ainda estão esperando o Messias.
Então, na reconstrução do templo, e voltar a fazer sacrifício, que nunca mais conseguiram fazer. Por que nunca mais conseguiram fazer? Porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Deus impediu. Como assim continuar fazendo sacrifício? Eu vim para vocês, trouxe a promessa da aliança desde Gênesis. Eu já criei o mundo com a promessa pronta. E agora vocês vão fazer sacrifício? Não vão, não. Não, o sacrifício de Jesus é único e suficientemente para atender essa demanda, digamos assim. Então, agora, eles estão numa expectativa, e as profecias falam que essa expectativa gerada neles, pela volta de Jesus, ao ponto da reconstrução do templo e voltar ao sacrifício, é uma das provas cabais e iminentes que Jesus está voltando. Porque sabe o que realmente vai acontecer? Quando eles construírem o templo e começarem, inclusive já existe a ovelha vermelha, tem todo um ritual, né, que eles são bem ainda dentro da lei de Moisés. Quando eles estiverem esperando o grande rei, que provavelmente eles vão acreditar veementemente, infelizmente, que o anticristo é esse cara que vai chegar e vou trazer a paz, vai chegar com carinho de santo, ele vai ter um reinado de 7 anos, durante 3 anos e meio ele vai ser o santo. É esse que os judeus vão acreditar que é o Messias, infelizmente. Por que os judeus vão acreditar que esse é o Messias? Porque ele virá com todas as características de que os judeus esperavam. Alguém que vinha trazer a paz. Alguém que vinha salvar. E aí, especulação minha, não parei para pensar, porque eu não parei porque eu ia falar sobre isso, mas provavelmente ele vai ser um judeu, ou descendente de judeu, algo no gênero, porque senão eles não iriam aceitar. Então, quando ele chegar falando de paz, né, nós vamos ter que ter um governo único, consolidado, que vai governar sobre o mundo, e nós vamos precisar ter um cabeça. Aí esse cara vai chegar lindo, maravilhoso, salvador da pátria, todo mundo vai falar, uau! Todo mundo? Não. Quem não conhece a palavra, porque quem conhece não vai se render ele, não, porque vai saber que é ele, que ele vai chegar com cara de santo. 3 anos e meio ele vai reinar soberano. Depois de 3 anos e meio ele vai mostrar as garrinhas. E aí essa perseguição aos cristãos que já começou, ela vai ser mais feroz ainda. A palavra diz que os cristãos serão literalmente guilhotinados, decapitados em praça pública. Eu acredito na palavra. Aí, nos próximos 3 anos e meio, ele vai mostrar que veio. Ele vai ser mau. Só que ele já vai estar... nessas alturas, ele já encantou os não cristãos e, se possível, até os escolhidos serão enganados. Seriam. Eu gosto dessa condicional seriam, porque a palavra diz, e, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Não fala serão, fala seriam, é condicional. Aí eu trago essa reflexão, tipo assim, será que é possível mesmo um escolhido ser enganado? Será que em algum momento Deus não vai abrir os olhos desses escolhidos que estão aí batendo palma para todo esse governo mundial que se vislumbra? Vamos pensar nisso. Então, gente, olha, para fechar o cerco aqui, por ele, nós, os gentios, ambos temos acesso ao Pai. Ambos, os judeus e os gentios. A sentença foi anulada por ele, né? Ele aboliu na própria carne, anulou a sentença. O véu do templo se rasgou, não havia mais separação entre Deus e os homens. Ele veio, se tornou um de nós, compreendeu o que é a natureza humana, tem um mediador no céu, o Consolador ficou aqui, porque eu tenho ordenança. Então, o véu do templo se rasgou. Temos acesso ao Santo dos Santos, aquele lugar
chamado de lugar santíssimo, onde só o sacerdote entrava só o sumo sacerdote, não era qualquer sacerdote, era o principal deles, entrava uma vez por ano, já falamos isso milhões de vezes aqui. Né? Então foi quebrada a inimizade entre judeus e gentios. Não existe mais incircunciso e circunciso. Já não somos mais peregrinos e forasteiros, né? Já não estamos mais naquele barco à deriva em alto mar e com grande tempestade. Nós somos o quê? Família de Deus. E somos edificados para a habitação do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Oh, com grande salvação. Nunca vou me cansar de dizer isso. Então, nós, os gentios, fomos enxertados. E aqueles que já fazem parte da família de Deus estão discernindo tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Olha, eu me converti com 18 anos. Então, desde 18 anos, eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, eu fiz teologia. Então, eu tenho conhecimento, não vou falar que é um conhecimento vasto, porque eu vou te falar, sabe, gente? Falar que você conhece tudo sobre a Bíblia, tem ninguém na face da terra que pode afirmar, não, porque a Bíblia, ela é sui generis, ela é diferente, ela é especial. Deus fala coisas novas todos os dias pela palavra, não é por revelações de homens, é pela palavra. E aí, eu nunca pensei que eu fosse viver para ver o que eu estou vendo hoje, que é o cumprimento cabal. E sobre, como fala, o quanto Jesus está próximo, perto, mais perto do que nunca. Um versículo que fala que a nossa salvação está mais perto como nunca esteve antes. Prepare o seu coração, diga sim ao Senhor definitivamente. Aos que já conhecem o Senhor, amém. Aos que já fazem parte da família de Deus, já foram transportados para o reino do Filho do seu amor, amém. Firme-se. E os que ainda não conhecem dessa forma, ajoelhe na beirada da sua cama, pede a Deus para se revelar de forma especial. Não do jeito que ele revelou para mim. Ele vai revelar para você de uma forma totalmente especial, única, singular, porque você é único. Ele fala e lida com a gente. Ele nos fez únicos para nos tratar de forma singular. E ele vai lidar com você de forma singular, se revelar a você de forma singular. Receba essa palavra, diga sim ao Senhor. Se coloque na posição de gentio, enxertado, que foi transportado para o reino do Filho do seu amor e que faz parte da família de Deus. Um beijo, até o próximo vídeo.